Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos Encontros Marcantes com Jesus. Hoje iremos falar acerca de um encontro entre Jesus e Maria Madalena. Está em João capítulo 20, versículo 11. Diz assim: Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Sou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Antes de nós avançarmos neste estudo, em primeiro lugar gostaria de desmontar um mito que foi espalhado pela cristandade. Muitos creem ainda que Maria Madalena, antes de se converter, antes de conhecer Jesus, era uma prostituta. Em lado nenhum da Bíblia nós lemos acerca disso. Lemos antes que ela tinha sido possuída por 7 demónios e que Jesus expulsou 7 demónios de Maria Madalena. O número 7 fala-nos de quê? Fala-nos de plenitude. Neste caso, plenitude da possessão. Alto grau de possessão. Nós podemos imaginar a vida miserável que Maria Madalena tinha. Uma vida desgraçada, oprimida. Os demónios controlavam-na. Até que o Senhor Jesus, aquele sobre quem estão os 7 Espíritos de Deus, a libertou. Uma mulher com 7 demónios encontra o Senhor Jesus, que sobre ele estão os 7 Espíritos de Deus. Nada podia ser mais antagónico. E Jesus ganhou. Os demónios tiveram que sair e o Espírito de Deus ficou em Maria Madalena. Depois disso, ela manifestou sempre um compromisso, uma dedicação, uma gratidão imensa por Jesus. E nós vemos essa dedicação em vários lugares, de várias formas, nomeadamente junto à cruz. Ela esteve ali o tempo todo. Nós sabemos que a maior parte dos apóstolos fugiram e não estiveram lá. Ela esteve até ao fim. Nós agora aqui vemos-la no primeiro dia da semana, no domingo, ainda cedo, após a crucificação. Jesus foi crucificado na sexta-feira à tarde. Ela, no domingo de manhã, nós vemos-la a dirigir-se ao sepulcro. O amor que ela tinha por Jesus era um amor genuíno. Ela, a serva do Senhor, e tinha-o como o seu mestre, como o seu Senhor. O que é que aconteceu? Ela foi contar. Quando Jesus ressuscitado apareceu, primeiramente a ela e a outras mulheres, ela foi contar a Pedro e a João que Jesus tinha ressuscitado, que o túmulo estava vazio. Então os 3 voltaram para o sepulcro. Maria Madalena voltou e Pedro e João acompanharam. E Pedro e João entraram no sepulcro. E realmente viram que o corpo não estava lá. E nós lemos no versículo 10, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Mas Maria Madalena não volta para casa. Ela fica junto ao sepulcro. Era a saudade, era a devoção que ela tinha pelo seu Senhor. E ela, abaixando-se, olhou para o túmulo, para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. E ela chorava.
Eu consigo imaginá-la a chorar convulsivamente. E os anjos perguntam-lhe: mulher, por que choras? Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas pensava que era o jardineiro. As lágrimas, muitas vezes, a tristeza, os desapontamentos da vida, levam-nos a não reconhecer Jesus. As nossas dores, as nossas tristezas, turbam a nossa visão espiritual. E não reconhecemos Jesus particularmente nas situações, nos momentos mais difíceis, quando nós deveríamos, pela fé, o ver nitidamente. Ele está perto, mas as lágrimas impedem-nos de o enxergarmos. Para nós, continua longe, e pior do que isso, pensamos nós, desinteressado das nossas causas. Isto é dramático no nosso relacionamento com o Senhor. Jó dizia, também no meio das suas lágrimas e da sua dor: eis que passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Mas aconteceu ali uma coisa. Jesus pergunta-lhe: mulher, por que chora? Jesus está interessado em saber porque é que nós choramos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor conta as nossas lágrimas e as guarda no seu outro. Um dia, na eternidade, nós vamos saber quantas lágrimas derramamos. Elas estão guardadas no cofre de Deus, no seu outro. Estão ali guardadas. E o outro de Deus pode ser comparado a uma caixa forte. Ninguém tira, ninguém retira, ninguém acrescenta nenhuma lágrima que estão guardadas por Ele. Maria Madalena disse: Senhor, pensando que era o jardineiro, se tu o tirastes, diz-me onde o puseste e eu o levarei. E Jesus disse-lhe: Maria. Foi a voz, a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Elas não seguem a voz do estranho. Jesus ressuscitado tinha a mesma voz. Várias vezes na palavra de Deus nós lemos acerca do Senhor Jesus, o mesmo Jesus. Ele vai voltar, quem? O mesmo Jesus. Nós iremos passar a eternidade com Ele, mas é um Jesus diferente. Não, é o mesmo Jesus, com um corpo glorioso, mas é o mesmo Jesus. E vamos segui-lo devido à doçura e à particularidade da sua voz. Quando Jesus cita o nome dela, Maria, ela diz Raboni, em hebraico, que significa mestre. E este é um momento marcante. É quando Jesus chama pelo nome dela e ela volta-se e ela reconhece que aquele homem não era o jardineiro. Agora ela já não chora. E ela vê nitidamente que é Jesus, mas reconhece-o pela voz. O Senhor honrou esta mulher de uma forma extraordinária. Apareceu-lhe primeiramente ressuscitada, apareceu primeiramente a ela. E onde quer que este Evangelho é anunciado, não nos vamos esquecer deste encontro marcante entre Maria Madalena e Jesus. Aquele que me honra, eu o honrarei. O Senhor nos abençoe.